você ser iluminado? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao Epifania 777. Se você é novo por aqui ainda não me conhece, eu me chamo Leci Sampa e hoje eu estou aqui para trazer para você uma leitura temporal e intuitiva, Áries. E essa leitura, ela é válida para o momento que você chegar aqui neste vídeo, tá bom, meus amores? Lembrando que por ser uma leitura temporal e intuitiva, essa leitura ela pode bater ou não com o teu momento de vida, Áries. Portanto, pegue aqui apenas aquilo que ressoar. O que não ressoar, por favor, solte para o universo ou volte aqui mais tarde caso você sinta ressonância, tá bom, Áries? Pode ser que essa leitura venha estar espelhada, tá? Então tenha discernimento, é uma leitura coletiva, certo? Desde já, meus amores, eu peço que vocês se inscrevam, ativem o sininho de notificações para que vocês, arianos, arianas do meu coração, não percam nenhum conteúdo que é trazido pela espiritualidade aqui neste canal, pois a espiritualidade tem o propósito de contribuir com você, com o teu desenvolvimento, teu crescimento, expansão de consciência, conexão com a tua centelha divina, te ajudar aí a enfrentar os desafios cotidianos, né, com um pouco mais de consciência. Esse canal é uma família de almas, né, pronta, ancorada, preparada para te trazer a direção para o teu momento necessário, por mais que pareça ser óbvio. O óbvio, às vezes, precisa ser escutado e precisa se prestar atenção no óbvio. Então, tem coisas aqui que você vai ouvir nessa leitura, Áries, que é óbvio, tá muito óbvio pra você, mas a espiritualidade fala que vai ser necessário você escutar novamente, tá? Então já se inscreve, ativa o sininho de notificações, curte, comenta, compartilha, deixa a tua energia de troca, porque ela é muito importante para o crescimento e desenvolvimento deste canal nessa plataforma. Mas ela também, Áries, é importante para que o cosmo, a espiritualidade, né? Os mentores, eles entendam que você gostou de receber essa mensagem e que você quer continuar recebendo essa mensagem através deste canal, tá bom, meus amores? Meus bebês, aqui abaixo tem um link para que vocês estejam agendando a leitura particular de vocês comigo. Aqui abaixo tem um link para que você esteja fazendo gratuitamente seu mapa astral, ouvir os outros aspectos importantes do mapa de vocês, tá? Aqui abaixo também tem um link para você me seguir aí nas minhas outras redes sociais. Eu sou gente boa e eu posso provar signo de Áries. Vamos lá, gente. Essa semana eu estou abrindo a energia de todos os signos. Eu vou abrir na energia de minha mãe Oiá, né? Yansan. Essa orixá que traz as mudanças, né? A orixá que ajuda a finalizar os processos de transformação, de transmutação, né? É a orixá que faz com que a gente tenha a força interior de lidar com as mudanças e trazer o equilíbrio, deixando embora aquilo que já é velho, né? E tentando administrar com muita força, atitude e movimento aquilo que é novo. Então, Yansan é essa força que traz o movimento, que traz muitas vezes aquela mudança brusca, aquele acontecimento, às vezes aquela explosão, às vezes aquilo de ir ao último limite, de fazer a coisa inesperada. É muito da energia de Yansan, né? Tipo, nem eu esperava que eu fizesse isso. Eu não esperava que fulano fizesse aquilo. Então, muitas vezes é essa força que às vezes é sim uma força bruta, mas que é a força necessária para romper vários casulos, vários padrões que nos colocam em espaços limitantes, nos impedindo de crescer, de evoluir. Então, a partir da energia de Oiá sempre surge uma nova fórmula. Então, eu espero que a partir de hoje, desta leitura, uma nova fórmula surja na tua vida, que seja de pensar, que seja de agir, que seja de se perceber, mas que Yansan traga de fato algum tipo de mudança para você aqui a partir deste momento e através desta leitura, tá bom? Signo de Áries. Vamos lá, signo de Áries, eu vou estar abrindo inicialmente a leitura de vocês com o oráculo Acredite Sua Própria Magia, pra gente ver o que é que você já precisa olhar aí dentro de você, né? Que é que minha mãe Yansan já vem dizer que você precisa olhar dentro de você. O que é para reolhar, é para Yansan, traga pra mim, minha mãe. O que é que Áries precisa transformar, né? Qual o momento que Áries está vivendo, com o que é que Áries precisa lidar agora, é para reolhar. Traga as mudanças, minha mãe, aqui na minha mesa. Olha só, tubarão. Afaste-se dessa situação.
Minha mãe Yansan vem me falando da necessidade que você precisa de desenvolver uma certa força para se afastar de um ambiente, para se afastar de um espaço, para perceber que alguém não está sendo legal, alguém não está sendo justo com você nesse momento. E ela fala que muitas vezes essa pessoa consegue te encantar, essa pessoa consegue te seduzir, porque essa pessoa, ela parece um pouco inofensiva, porém ela te assusta, você sente que tem algo errado ali. Né? É como se essa pessoa, você soubesse até que ela é perigosa, essa situação, essa pessoa, mas de alguma forma você ainda para escutar alguém. Aqui eu vejo você parando para escutar alguém, eu vejo alguém tentando te convencer de algo, e eu vejo você assustado com a tentativa. Eu sinto uma questão de um cinismo aqui. É como se a pessoa ela te achasse muito boa, muito inocente. Eu vejo uma Vênus muito forte em você, você sendo homem ou você sendo mulher. Eu vejo que você é uma pessoa amorosa, eu vejo que você é uma pessoa paciente, e eu vejo que essa pessoa ela vem com tudo para cima de você, para tentar te convencer a permanecer em um espaço, a não tomar uma determinada atitude. Eu vejo alguém tentando te convencer de algo, eu vejo alguém trabalhando, eu vejo alguém se dedicando. A gente traz a energia da água aqui, né? A gente tem o número 8, esse número 8, ele me fala muito da deixada, né? De alguém saindo de uma situação, indo embora de dentro de um contexto, deixando algo para trás, que para alguns a energia que eu sinto aqui é de uma questão emocional, sentimental. Eu sinto aqui que alguns, essa situação, independente de ser no amoroso ou não, acaba envolvendo o emocional de Áries, toca um pouco nas tuas emoções, te angustia de alguma forma. É como se você ainda quisesse parar para escutar, mesmo estando assustada, surpresa diante de alguma coisa. Minha mãe Yansan fala de você se surpreendendo com alguma coisa. No fundo do deck, junto com isso, cai a carta Fênix. Como é esse negócio de felizes para sempre? E tipo assim, a carta ela veio invertida na mesa. Então, minha mãe Yansan vem falando de uma situação aqui que não está permitindo você finalizar com algo na sua vida, né? Porque é como se já houvesse acontecido algo muito catastrófico dentro dessa situação. É como se a coisa já tivesse virado pó, já tivesse virado cinza, sabe? Eu sinto que minha mãe Yansan, ela já passou por aqui. Ela já passou por esse ambiente, ela já passou por essa vida, sabe? É uma necessidade que você tem aqui de levantar-se diante das próprias cinzas, para buscar, talvez vocês estejam revivendo uma situação aqui, para alguns uma situação dolorosa, uma situação meio que caótica, que já está em cinzas, porque talvez você acredite numa certa felicidade, né, dentro desse contexto. Por mais que a coisa de alguma forma já tenha finalizado de certa forma, né, porque aqui tá me falando da hora do renascimento. É como se você estivesse pronta para deixar o passado no passado e renascer para as novas perspectivas, né, para a tua nova forma, né, para o teu novo estado de matéria, muitas vezes também, né, você renovando, se sentindo renovado, até materialmente falando, se sentindo talvez um pouco mais jovem, um pouco mais capaz, um pouco mais sagaz. Só que é como se algo te chamasse atenção, tentasse te seduzir, te influenciar. Tipo, tubarão, eu sinto muito forte a energia da carta do diabo aqui. Aquela pessoa que ela te seduz, te tenta, aquela situação que ela te seduz, que ela te tenta e ela te faz parar. Estrelas, você pode manifestar todos os seus desejos. Asas, você nunca precisou de asas para voar. Raiva, defenda-se. E aqui é como se essa situação quisesse que você acreditasse que você não é capaz de construir os teus sonhos, de renascer,
de incorporar todos os teus poderes, todas as tuas capacidades, sabe? É como se tivesse alguma coisa aqui que quisesse impedir você de concluir um processo de libertação. E libertação do teu poder aqui, nessa carta raiva, defenda-se. Eu sinto muito que quando você finaliza, quando você entra de fato nesse processo de renascimento que tem para acontecer aqui na vida de Áries, né? Eu sinto vocês trocando de pele, vocês trocando de corpo, vocês trocando de espaço de alguma forma, né? É aquela coisa do sentir o 8 de copas. Alguém está deixando algo para trás aqui. Só que tem algo tentando te distrair, estrelas, você pode manifestar todos os seus desejos e sonhos. De alguma forma eu vejo você muito distraído, sonhando, desejando. Talvez alguém esteja manipulando até os teus sonhos, os teus desejos, as tuas vontades aqui, para que algo não se finalize, para que algo não termine e, consequentemente, você não ganhe a nova fórmula, né? A carta das asas com a carta da raiva. Eu sinto que aqui me fala muito, né? No caso é a carta da raiva com a carta das asas. Seria assim, primeiro vem essa energia de fogo, que aqui eu não sinto que seja algo negativo, eu sinto você aqui. Esse teu lado de não aceitar ser colocado dentro de uma situação onde você se sinta aprisionado, retido ali, tendo sempre que se defender. Você sente que você é livre para manifestar os teus sonhos. E aí eu sinto alguns arianos aqui se negando de alguma forma a permanecer dentro de uma ilusão, dentro de um sonho, dentro de um contexto onde você só se defende, porque é como se fosse um campo minado de alguma forma. O tempo que você fica pensando que você precisa se defender, às vezes tendo que ir um pouco pro seu lado sombra, sentindo emoções negativas, a raiva de alguém. Aqui também pode ser que exista alguém nos teus caminhos que não queira te ver passar por um processo de transformação aqui, aonde você se torna capaz de ser livre, de manifestar de fato os teus sonhos, né? Aonde eu vejo Áries num momento de se sentir desconectado da carga, né? Aqui é como se vocês fossem poder soltar uma carga, só que eu sinto vocês soltando essa carga momentaneamente, sabe? É como se vocês fossem parar para descansar. Eu sinto aqui um 10 de paus. Eu sinto como se tivesse alguma situação causando muito cansaço de alguma forma, impedindo uma transformação, distraindo vocês. E vocês precisando em meio à torre, né? Ou seja, a esse processo aqui, ó, de mudança, de quebra de padrões, mas que te transforma absurdamente, porque vem na energia da Fênix, traz para você uma transformação que já deveria ter acontecido, um processo de reencarnação do teu eu, né? Da tua centelha muito mais conectada, do teu reavivamento, né? Como se a gente materializasse novamente o nosso eu, de forma que a gente sinta ele, né? Por isso que eu falei dessa ressurreição do eu, né? Desse reencarne do eu. Então eu vejo vocês buscando essa ressurreição do eu, esse reencarne do eu de vocês, para que vocês consigam realmente se manifestarem poderosamente. E aí eu vejo algo aqui te distraindo, fazendo com que você perca a confiança, fazendo com que você se volte muito para dentro de você e se questione demais. Tem uma manipulação, tem um sistema aqui, tem um ambiente, uma situação que te manipula muito, te coloca muito numa perspectiva de passado. Te faz se desconectar, tá? De você mesma. Às vezes é uma situação que te impede até de você ser honesto com você mesmo. A pessoa te manipula a fazer coisas, a situação te manipula a fazer coisas que você sabe que não é o que você quer. E aí eu sinto você
preso dentro de um casulo, eu sinto você preso dentro de uma torre, eu sinto você preso dentro de um sistema que, de alguma forma, te desconecta de você, da tua autoconfiança, do teu conhecimento, biblioteca, impedindo você de assumir o controle do teu momento atual e te colocando muito numa perspectiva negativa de passado, onde de alguma forma você paralisa, estagna, sabe? E aí, Oiá vem falando da necessidade de se afastar desse contexto. Porque tem uma situação perigosa, tem uma pessoa perigosa que tende a impedir você de sair de um período de transformação. Eu vejo que alguns aqui passaram por um período de solidão ou solitude, onde vocês se colocaram em uma posição ali para que vocês conseguissem uma mudança, uma transformação na vida de vocês, que viesse a tornar vocês mais livres, mais leves, mais poderosos, mais conectado com vocês mesmos e menos com as armas, né? Nesse sentido de, digamos, você sabe que só o teu pensamento, a tua energia, o teu acreditar, o teu conhecimento, ele é o suficiente para te levar para lugares que você quer, que você sonha, que você deseja. É como se você fosse entrar numa mentalidade de que você não precisa de subterfúgios, você não precisa de ferramentas, você consegue manifestar, ser fluido. Eu sinto aqui uma fluidez. E eu vejo alguns aqui se colocando em dúvidas sobre o quão livres vocês são, de verdade. Aqui é como se essa torre fosse o casulo e vocês fossem a borboleta, querendo sair, se libertar, porque no fundo vocês têm isso dentro de vocês. E talvez alguns vão se libertar dessa situação, desse casulo, dessa manipulação, através de um ímpeto de raiva, no sentido de que algo acontece, tá? É como se alguns fossem perceber um cinismo tão grande aqui, algo que fosse tão assustador, que num ímpeto de raiva eu sinto você transformando, saindo da caverna na força do ódio, literalmente. Vocês usando o poder de vocês de se defender, a energia do fogo, para defender de algo que literalmente, de alguma forma, quer colocar vocês embaixo. Número 16, né? Raiva, defenda essa energia da carta da torre. A carta da torre te libera de uma amarra, de uma manipulação. A carta da torre te libera de um cativeiro. A torre, para alguns, vai acontecer uma espécie de torre. E essa torre, ela vem para tirar vocês de uma manipulação ou de um espaço onde existe um contexto que te prejudica muito, te impede de ser livre, de sair de uma situação. Tem um controle aqui de alguém impedindo você de se libertar dentro de uma situação aqui, Áries. Vamos ver com o tarô dos orixás, com o oráculo dos orixás, o que mais que minha mãe Yansan tem a dizer sobre essa situação para Áries que tem qualquer aspecto importante no mapa. Eparrê, olhar. Eparrê, Belançã. Eparrê, minha mãe. Salve sua força, salve sua coroa, salve seu reino. O que a senhora tem mais a dizer para o signo de Áries? Vamos lá, Áries. A carta de Xangô. Xangô, Yansan e Xangô, né? Os dois orixás regentes do ano de 2025, que é um ano que fala justamente de justiça e de transformação, né? Então, eu vejo que aqui a gente tem essa transformação para acontecer na vida de vocês, tá?
que tira vocês de manipulação, tira vocês de amarra, que é um processo de conhecimento, de expansão, é um processo de expansão, porque eu sinto aqui essa energia da carta do eremita, né? De alguém que caminha por dentro de mundos destruídos, assim, internamente falando, para se libertar. E Xangô, esse ano de 2025, trazendo para você o equilíbrio, trazendo para você a razão, trazendo para você a justiça, trazendo para você os acordos. Aqui eu sinto acordos com você mesmo, eu sinto você tomando decisões. Aqui tem uma questão de decisões. É como se alguém fosse decidir não ficar presa dentro de uma manipulação de alguém que sempre chama atenção, preso, e dentro desse espaço, dentro dessa torre, você não consegue equilibrar. Eu vejo alguns aqui olhando de cara para uma situação, para uma pessoa, para um contexto e pensando assim, nossa, agora eu consigo ver como que essa pessoa é de fato, como que essa pessoa age, como que essa pessoa manipula, como que essa pessoa cerca as suas presas de alguma forma, sabe? Porque o tubarão, ele é o que? Ele é um predador, né? Então é como se você sempre se sentisse a presa dentro de uma situação, né? Parece que eu vou ser devorado a qualquer momento. E algo muito perigoso chama a sua atenção e é justamente esse algo que pode te devorar. Mas é o te devorar no sentido de consumir essa força que você precisa para se libertar. Aqui pode ter um roubo de energia. Me dá o quê? Me dá mais. E Fauro Milá. E aqui tem Xangô trazendo essa razão, trazendo esse equilíbrio, trazendo essa justiça, né? Até mesmo sobre as escolhas que você vai fazer. É como se Xangô ele tivesse, Yansan vem e faz esse movimento, né, para que você dê de cara, até mesmo com a realidade de que você se distrai muito com alguma pessoa, com alguém ou com algum contexto. E por isso você não consegue a transformação. Eu vejo Xangô trazendo essa razão para você, essa força para você entender, poxa, eu posso voar. Sabe? E aí eu vejo Ifá, né? Ifá Oromilá, o Senhor dos Caminhos, que fala desse ciclo da roda da fortuna, né? A roda girando, a coisa acontecendo, mas o quê? Oduduá, a energia da carta da torre. E aí é onde justamente tem um certo equilíbrio que chega na tua vida, a capacidade de tomar decisões, de escolher, tá? Chega para você. Depois que você para observar alguém, então eu sinto que essa coisa ela vai te chamar a atenção, você vai parar já assustado, já meio desconfiado com essa pessoa, meio desconfiado com essa situação. Quando você olha, é como se você olhasse para um espelho. Você vai ver nessa situação, você vai ver nessa pessoa o quanto que isso te coloca em meio ao caos. Em meio à torre, em meio à desconstrução, mas não a desconstrução positiva, onde dali você tem um plano correto para reconstruir, mas sim sobre um espaço que alguém que te chama a atenção gostaria de estar moldando ao seu próprio prazer, ao seu próprio equilíbrio, à sua própria justiça. E aí é quando eu vejo um movimento levando vocês para uma espécie de necessidade de despertar, né? O Oduduá, a torre. O Oduduá é uma energia que fala dos movimentos que trazem a realidade à tona. O Oduduá é uma força de impacto que visa desconstruir a mentira. Nada falso, né? Fica próxima do Oduduá. E o Oduduá acaba contribuindo com essa energia da justiça aqui, porque tem muita justiça. É o desequilíbrio. Algo que está desequilibrado aqui, tá? Algo que está desequilibrado aqui vai ruir. Xangô. Novamente, Xangô Aganju. Então, vai ruir para que haja justamente o melhor acordo. A conversa que põe
assim, que bate o martelo dentro dessa situação. Oxum 17, a carta da estrela. E no fundo do deck, a gente tem Iroko, a energia do orixá tempo, né? Em algumas nações, Iroko fala desse processo energético de alegria, de felicidade, pessoas que estão livres, leves, justamente as asas, pessoas que estão livres, leves, pessoas que se tornam mais maduras, responsáveis e conscientes, porque essa energia de Iroko traz aquela mente leve, brincalhona, sorridente, disposta a crescer, a aprender, a ser feliz, traz um espírito um pouco infantil, às vezes traz, mas se houver um desequilíbrio. E talvez aqui o Oxaguian, justamente, ele corresponde basicamente ao do 11, né? Que é a nossa cabeça, o nosso pensamento, né? Então eu vejo que para alguns aqui existe uma situação que coloca você em desequilíbrio, no sentido de que talvez impeça você de realmente cumprir com as suas responsabilidades, impeça você de se sentir mais alegre, mais feliz, mais comemorativo, mais, enfim. E é como se você fosse iniciar um ciclo de felicidades aqui na tua vida, né? De muitas realizações. Ou você já esteve iniciando e agora você precisa crescer. Já iniciou, agora precisa romper com determinada ilusão, romper com determinado padrão, para que você, de fato, se enraize dentro desse movimento, tá? Porque eu sinto que é um movimento de liberdade. É sobre você se colocar para fora e assumir um certo controle de usufruir da sua felicidade, usufruir do seu poder, usufruir do seu magnetismo, usufruir das potencialidades que você... É como se você fosse fazer um acordo, como se você tivesse um acordo aqui, né? Você rompesse uma barreira, você rompesse um véu de ilusão, que o Dudu traz muito essa questão de romper um véu de ilusão. Então o Xangô te leva a um movimento que rompe um véu de ilusão, para que o próprio Xangô te leve a um movimento de equilíbrio, mas com muita jovialidade, com muita satisfação, com muita alegria. E com a mente no lugar, vencendo justamente Oxalá Guian com Oxalá, muito no contexto da mente e da emoção. E beijos, eu vejo vocês tendo clareza sobre os sentimentos de vocês. E Exu ajudando vocês a equilibrar aqui na matéria junto com Ogum, justamente. Exu, você não vai se perder, porque você vai ter essa coisa moral que Ogum traz, né? Ogum traz muito uma questão de moral, mas moral no conceito ético, aonde no sentido do que é que me convém, do que é que não me convém, né? Não me convém. E Ogum traz essa justiça, esse equilíbrio através do campo da razão. Então eu vejo vocês estando felizes e alegres, porque vocês conseguem ir para um espaço de razão onde em outro momento você agiria com a emoção, ou seja, você tirando o sapatinho de cristal, botando o pé no chão, enxergando a realidade dentro de uma situação, e a partir dessa realidade você tendo que tomar decisões ou ações, né? Ou fica muito claro para você um excesso, um aprisionamento, uma tentativa de aprisionamento, seja através de uma manipulação, seja lá através do quê, né? Através do emocional, porque a gente tem algo que ilude aqui, né? Oxalufon, Oxaguian, a gente tem energia de ar, então a gente pode estar falando de uma comunicação que acaba tirando você um pouco da realidade, mas eu vejo você sendo muito iluminado por essa energia do próprio beijo, da energia do sol, de qual escolha fazer, e você usando essa razão de Ogum para se manter firme num caminho, para você se tornar essa energia de fênix, né? Porque é como se aqui tem algo que está impedindo você de voar. Tem alguma situação querendo impedir você de voar, te distraindo para que você não consiga voar. Entende?
Só que é como se você estivesse sentindo esse gostinho de voar. Aqui eu tô falando com alguns que já sentiram o gostinho de voar. Livres, sem asas. Vocês encontraram esse equilíbrio. Vocês estão nesse caminho, vocês estão nessa rota de terem encontrado esse equilíbrio. Mas ainda falta romper com a ilusão sobre alguém ou sobre algum contexto, uma situação. Falta vocês romperem a ilusão sobre uma situação para que vocês alcancem realmente esse equilíbrio, esse acordo justo com os próprios sonhos, os próprios desejos e as próprias satisfações de vocês, onde vocês dão início realmente a um novo ciclo, né, de tais realizações. Então, aqui eu vejo o Xangô muito forte trabalhando com Yansan, né? Para que realmente uma situação mude. E essa situação que muda, ela favorece muito o teu lado financeiro, te trazendo, ó, estabilidade, ancoragem, né? A gente tá falando da energia da carta da âncora, mas aqui é quando você rompe com essa realidade, eu vejo você conseguindo estar realmente ancorado, né? Se sentindo forte, autossuficiente emocionalmente, né? Forte emocionalmente suficiente para tomar decisões, tá vendo? A âncora, o coração, a mulher e os caminhos. Eu vejo alguém aqui, de alguma forma, com sentimentos muito ancorados em si mesmo, em si mesmo, em si mesma. Para alguns aqui, pode ser que vocês, movido pelo, não digo apego, por vocês permanecerem dentro de uma situação no campo emocional, vocês agora vão se dar de cara com vocês mesmos. Vocês vão olhar através de um espelho. Eu sinto essa energia do espelho. Aqui tem um espelhamento. Aqui pode ser que essa leitura esteja espelhada. E encontre um caminho. Consiga tomar uma decisão. Eu vejo aqui esse exercício do alto amor acontecendo, tá? E eu vejo que vocês seguem por um caminho aonde justamente alguém tenta chamar a atenção de vocês. Mas essa pessoa, essa situação, toma cuidado. No teu caminho tem algo querendo te distrair, tá? Do teu caminho de muitas felicidades, realizações, inclusive no campo material. Eu vejo uma questão de viagens, interação social, casas. Eu vejo vocês tendo, de alguma maneira, alguma espécie de segurança, prosperidade sendo tomadas. E daí vocês sentindo a necessidade de se defenderem para que vocês permaneçam felizes, permaneçam contentes, permaneçam dentro de uma energia que vocês já manifestaram. Essa energia de Xangô aqui é que eu sinto também que existe uma defesa de Xangô aqui. Existe uma defesa de Xangô aqui na tua vida. Vamos ver mais o que para o signo de Áries. E é como se essa defesa fosse para ti ajudar a enxergar o caminho, além do véu, o futuro, tá? É como se aqui Xangô trouxesse para você o equilíbrio necessário para que você enxergue o futuro e você consiga tomar a melhor decisão dentro de uma situação onde alguém tenta chamar a tua atenção, né? A carta das alianças, algum tipo de parceria, conexão. A cobra. O que mais, por favor, com o oráculo de Dona Mulambo? A árvore. E daí eu sinto essa coisa, né? Esse passado enraizado. Alguns aqui tem uma questão do passado, tá, gente? Mais que, por favor. Saturno, a foice. Quirón. Eu vejo uma colheita. Na verdade, aqui eu vejo alguém podando uma situação. Mas o que? Um corte. Eu vejo um corte aqui. Tem um corte. Mas o que? O cão. O coração. A carta.
E vejo vocês recebendo uma mensagem, tá? De alguém. E existem muitos sentimentos. Eu vejo essa pessoa escrevendo, falando sobre sentimentos aqui. É como se viesse... me dá mais uma. A âncora. Me dá mais uma. Os livros. Olha, eu vou pegar uma coisa aqui bem específica, tá? Tem alguns aqui que pode vir a precisar fazer algum tipo de cirurgia no coração ou tenha alguma coisa a ver aí relacionada à cirurgia, tá, gente? Alguns aqui podem vir a receber algum tipo de diagnóstico sobre problemas cardíacos. Alguém pode vir, alguém da família aqui, tá? Também. Um amigo. Mas alguém que vocês têm muito sentimento. Os ratos, a casa, a estrela, a torre, a criança, a raposa, o caixão, a lua. Gente, toma muito cuidado, porque aqui alguém pode mentir para vocês, tá? Pode vir alguém mentir para vocês aqui, dizer que está com a doença, que precisa fazer algum tipo de cirurgia, tá? Pode ser alguém querendo mexer com o emocional de vocês, entregando algum tipo de diagnóstico para vocês, que pode confundir a cabeça de vocês, impedindo um movimento, tá? De cura profunda aqui, tá? Cura profunda da criança interior, cura profunda do passado. Existe um processo de cura profunda que vocês precisam passar, tá no momento de vocês passarem para que vocês concluam o objetivo na vida de vocês, relacionado ao auto-amor, a autoestima de vocês, até mesmo a questões de relacionamentos amorosos, a novos ciclos, a vocês se sentir mais leve, mais liberto, mais liberta, né? Mais potente. E aqui pode ser que exista, tem duas questões aqui, pode ser que alguns de vocês recebam a notícia de um diagnóstico aí relacionado a questões cardíacas de alguém da família ou aqui eu não sinto que são vocês, tá? Que vão receber esse diagnóstico. Para alguns pode ser, tá? Mas para outros aqui eu sinto que pode vir a existir a má intenção de alguém aqui de confundir a cabeça de vocês, tá? Eu vejo uma perda, eu vejo um desgaste, eu vejo um roubo da tua energia, para alguns aqui até da tua energia espiritual, certo? É como se tivesse alguém muito de olho em você ali, tá? Já muito de olho nessa transformação que você, né? A pessoa talvez já tenha percebido que você vem mudando, né? Dentro desse contexto já houveram algumas mudanças. E aí pode ser que a pessoa em si, ela já tenha percebido algumas mudanças. Pode ser que você esteja muito fechado, né? Pode ser que você esteja buscando muito o teu próprio conhecimento. Isso está confundindo a mente dessa pessoa. E aí eu vejo, de alguma forma, pode ser que essa pessoa venha fazer uma chantagem, falar algo, né? Porque eu tô doente, porque eu vou ter que fazer uma cirurgia, porque tem uma questão com saúde aqui, né? E eu vejo que envolve algo no cardíaco também. Aqui também eu vejo que pode ser que vocês venha acontecer um corte, tá? Um corte aí relacionado a uma pessoa ou alguém muito próximo a vocês, que pode ser que venha a haver
um envolvimento emocional entre vocês, mas eu vejo alguém muito firme sobre se fechar para essa situação. Em nome da paz, tipo assim, em nome da minha paz interior, em nome da minha felicidade, em nome da minha... Eu vejo aqui muito uma questão de paz, né? Em nome da minha paz. Para que eu tenha paz, para que realmente as coisas boas, elas cheguem na minha vida, né? Eu preciso ter paz, e é muito isso, é vocês precisando ter paz, a mente de vocês precisando se acalmar. Eu vejo Oxum trazendo novidades para vocês aqui, tá, gente? Mas cuidado com a mente confusa, porque todo o nosso processo de criação, ele vem da nossa mente, né? Então, a espiritualidade, ela vem abrir caminhos para que a gente consiga esse equilíbrio. Mas se a gente está com a mente desorientada, como eu vejo que alguns arianos pode vir a sentir isso aqui, uma ansiedade em relação a alguma questão, isso pode comprometer muito o que tem para chegar. Eu vejo a mente de vocês estando um pouco bugada e isso complicando situações, vocês não sabendo lidar com coisas que estão para chegar na vida de vocês. E tipo assim, é como se isso viesse através de alguém. Alguém vem até vocês bem no momento de mudança, bem num período que você está mudando, inclusive, o teu padrão mental, certo? E aí, essa situação, essa questão que chega, ela vem direto contra a casa e a estrela. Ou seja, o teu espaço de conforto, a tua conexão interior, a tua capacidade de se sentir bem até mesmo com você, com o teu espaço, com o teu ambiente. E eu vejo que isso abala vocês um pouco, a torre. Coloca vocês em um espaço de se sentirem vulneráveis. Coloca vocês em um espaço de vulnerabilidade. E aqui tem uma raposa. Tem alguém estrategista aqui que te desestabiliza. Tem alguém que te desestabiliza aqui, tá? Para alguns aqui, vocês são inocentes em relação a essa pessoa. Vocês não conseguem perceber que essa pessoa é realmente isso, sabe? E alguns não entendem que vocês não estão transformando, vocês não estão prosperando, vocês não estão se dando tão bem quanto vocês deveriam dar nesse momento, porque é um momento de justiça e de equilíbrio na vida de vocês, por conta de alguém que mexe muito com as emoções de vocês através das palavras, das mensagens. Só que existe, olha, o 7 de espadas, o estrategista. O estrategista, o mentiroso, essa carta traz um 7 de espadas. O 7 de espadas é aquele cara que ele conta mentira para se sair de boa em todas as situações. E aqui fala de questões que às vezes não saem do lugar, mas acabam te confundindo ao ponto de você não usar nem o teu conhecimento, digamos assim. Justamente. E usar o teu conhecimento interno aqui, conseguir ser livre, aberto, aberta, né? Poderoso, poderosa, é nisso que mora essa tua prosperidade. É nessa conexão com a compreensão sobre a tua capacidade, tá? Você nunca precisou de asas para voar. Ou seja, você tem esse poder de transitar entre espaços. Só que nesse momento você tá na caverna, tentando se reconstruir. E algo tentando te distrair. Para que você não conclua esse processo. Aqui também eu sinto a energia de um mentor, tá? De um guardião aqui, passando uma mensagem para vocês. Aqui tem um guardião falando que você já sabe, só que você não consegue olhar, perceber esse conhecimento de alguma forma, porque você sabe que você vai precisar cortar algo que está muito enraizado no seu coração, que você quer muito próximo a você, mas que é algo que definitivamente, de alguma forma, eu sinto que não sai do lugar. Te traz muita insegurança sobre estabilidade. É uma situação que não é estável.
te deixa muito inseguro. E é essa insegurança que impede você de manifestar teu poder e de voar. Então você é uma pessoa que você precisa estar seguro dentro das situações. Tem uma situação aqui que... Vamos lá com o tarô de Marcélia. Vamos ver o que mais. Pra gente finalizar a leitura de Áries. O que mais, minha manhã santa? Que eles precisam fazer. A gente tem um 8 de ouros. Eu vejo alguns trabalhando para construir uma estrutura aqui, tá? Eu vejo vocês trabalhando, colaborando para construir uma estabilidade, para construir uma segurança, para construir uma estrutura sustentável, até materialmente, financeiramente falando. A lua invertido, tá vendo? Aqui a espiritualidade fala que vocês estão trabalhando para construir uma estrutura sólida de estabilidade e de segurança. E que vocês sabem aqui até mesmo qual é o próprio veneno que ataca vocês. Porque tá vendo a lua, o escorpião, ele tá vindo. Ele tá saindo daqui. Alguns aqui podem ter algo muito forte no signo de escorpião. Mas emocionalmente falando, podem ter lua no signo de escorpião. Está lidando com alguém que tem lua no signo de escorpião. Vocês tinham dúvidas sobre o que é que vinha, né? O que é que me atingia, que me atinge emocionalmente falando. O que é que me põe em desequilíbrio. Então tem muita coisa que vem de lá do âmago da alma, justamente a fênix, essa caverna escura que envolve a emoção e tudo mais, que eu falei que eu sentia que tinha algo no emocional. E aí eu vejo vocês trabalhando aspectos profundos, principalmente relacionado à família, a árvore genealógica de vocês, que podemos estar falando dessa vida, de outras vidas, né? Eu sinto energia de ancestralidade aqui. É interessante o que eu consigo ver aqui. O dependurado, justamente, mas justamente isso mesmo, gente. O dependurado, um 5 de copas invertido e um 2 de copas. No fundo do deck, a gente tem um 6 de copas e a temperança com 10 de ouros. Um 7 de espadas, um 10 de paus, um 4 de paus, a rainha de paus. Eu sinto que é como se vocês aqui, 6 de copas, é como se vocês estivessem tentando tentando trazer uma estrutura sólida, tentando trazer uma estabilidade, tentando construir algo realmente, um 10 de ouros, né? É como se você tivesse o conhecimento de como construir algo, como construir riqueza, como construir uma sociedade, sei lá, digamos, como construir como abrir uma faculdade, como construir uma seita, como, sei lá, vocês têm algum tipo de conhecimento aqui, tá, gente? Tem um conhecimento aqui. Para alguns pode ser algum nível de conhecimento ancestral. É como se vocês despertassem aqui sobre o que é que prende vocês. E prende vocês do quê? Prende vocês de manifestar os livros. Os livros, ele traz esse conhecimento. Os livros trazem um 10 de ouros. Os livros trazem essa coisa da ancestralidade, da cultura social. Muitas vezes a regra da sociedade, né? Então eu vejo que tem algo aqui que distancia você de algo. Aqui também tem alguns que não se dão bem com essa questão da regra da sociedade. Pode ser alguém aqui que coloque vocês num contexto onde vocês têm que lidar com a regra da sociedade e isso acaba ativando o pior lado de vocês, o lado mais negro, o lado mais escuro, né? O lado sombra de vocês
vem à tona, mas eu vejo que quando esse lado sombra de vocês vem à tona, tem uma parada do lado sombra de vocês que vai vir à tona. Quando vocês se dão conta desse lado sombra de vocês, né? Quando vocês tomam uma percepção de onde é que parte uma dor, de onde é que parte um ataque, de onde é que parte uma intenção, e você olha para isso, você percebe que você não quer mais ficar insatisfeito dentro dessa situação. Você não quer mais ficar insatisfeito dentro dessa situação. E aí tem o 2 de copas. Então, é como se vocês estivessem trabalhando para não viverem insatisfeitos dentro de uma parceria. E vocês irão perceber o que é que, de alguma forma, mantém vocês assim. A temperança. Tem alguma coisa aqui que, tipo assim... tem uma desarmonia muito grande, tá? É como se vocês acabassem não encontrando a cura, não encontrando o caminho para alguma situação aqui que envolve uma parceria. É como se vocês não quisessem ficar infelizes e insatisfeitos. Vocês já percebessem o que é que deixa vocês infelizes e insatisfeitos, mas vocês estivessem tentando equilibrar e não conseguissem. A temperança invertida, eu não consigo encontrar equilíbrio aqui com um 2 de copas, uma pessoa, uma situação que eu sinto que é essa energia aqui, o tubarão, né? Alguém com quem você lida, alguém que tem essa energia meio perigosa. Ainda mais que o diabo, justamente. O 4 de espadas e o diabo. E aqui é o que eu digo, a temperança, 4 de espadas e o diabo. É como se vocês fossem perceber que não dá para lidar com isso, não dá para lidar com essa pessoa, não dá para lidar com as estratégias, não dá para lidar com o quanto que esse fulano é dissimulada, o quanto que essa pessoa cria armadilhas e correntes e depois ela se faz de desentendida. Isso é extremamente surpreendente. É como se quando você fosse parar para analisar tudo isso, né? É um 3 de espadas. Só que não, já cuidado, porque pode ser que já seja muito tarde. Você já esteja sobre um espaço de traição. Você já esteja se sentindo muito lenhado porque você se deixou manipular. Aqui. Porque aqui tem um sofrimento ocasionado pelo diabo, uma traição ocasionada pela manipulação de alguém. E que não foi pelo caminho correto, não foi pelas melhores vias. Talvez uma traição realmente de alguém aqui, tá? Para alguns, vocês podem vir a ficar sabendo de uma traição, ver uma traição, e isso faça com que vocês... porque eu vejo essa energia da lua aqui, invertida, e esse dependurado, esse 4 de copas invertido com esse 2 de copas, a temperança, o 3 de espadas, o diabo... 6 de copas. O deck tá invertido, um monte de coisa invertida. 6 de copas, o pajem de ouros. 6 de copas, 10 de ouros. 4 de ouros. É como se vocês quisessem iniciar um novo processo relacionado a algo do passado de vocês, para que vocês consigam agora trazer a estabilidade dentro dessa situação. É como se o plano agora fosse trazer uma situação para uma estabilidade, ou pegar uma situação que já existe, estabilidade, que foi criada lá no passado, eu não sei, para alguns, e iniciar um novo plano. Só que eu vejo uma rainha de espadas aqui, 4 de copas. Não, gente, aqui é o 6 de copas invertido. 5 de copas invertido. Justamente, eu vejo uma rainha de copas aqui olhando para essa questão da insatisfação. A própria insatisfação dentro de si mesmo, de si mesma, sabe? E essa pessoa se sentindo muito perdida dentro de si. Essa energia de desconexão com o próprio eu. Uma pessoa que acaba ficando muito cansada
4 de paus, tentando sustentar uma situação justamente, usando toda a sua força, todo o seu poder, todo o seu magnetismo e tudo mais. Só que 7 de copas, tudo isso se torna algo muito ilusório, muito insustentável, pouco tangível. É como se fosse algo que não fosse se materializar de alguma forma. Vocês têm um desejo muito profundo aqui, que vocês acreditam muito que vocês podem manifestar alguma coisa aqui. Só que eu sinto que vocês vão acabar passando uma raiva aqui, tá? Descobrindo para alguns até mesmo uma traição, um segredo, sei lá o quê. E aí vocês irão perceber que, tipo, não dá para ficar sustentando um 3 de copas. Justamente para alguns aqui existe uma traição, tá, gente? E pode ser vir a ser descoberto. 5 de copas invertido, 2 de copas. A roda da fortuna. A temperança. 6. 10 de copas. Alguém tentando ser feliz dentro de uma situação aqui que definitivamente não. São 2 taças que não se completam. Aqui a gente tem 2 taças que não se completam, porque de alguma forma parece que essas 2 taças, elas não conseguem caminhar no mesmo fluxo, tá? O diabo com 3 de espadas, do que estamos falando? A estrela. Okay. Rei de espadas. Aqui vocês, olha, existe um sofrimento muito grande dentro disso, justamente pelo fato de se sentir preso a uma situação. Ou talvez vocês acabem ficando presos dentro de uma situação, tentando equilibrar um 10 de copas com 2 de copas com a temperança invertida, ou seja, é algo que é muito... É uma crença de que vai dar certo, não tem nada material, não tem nada tangível, é tudo nas copas, né? É tudo ilusório, é tudo, faz parte muito do desejo, da vontade, do sonho, né? Aqui pode ser que vocês venham ter um sonho destruído, né? A felicidade, vocês acreditam muito que podem ser felizes para sempre com essa pessoa, mas esse felizes para sempre é invertido, né? Começa a história mesmo de ser felizes para sempre. Eu vejo que você tá sempre tentando estar feliz dentro de uma situação. Ó, o 3 de ouros com a torre, o cavaleiro de copas, a morte, os enamorados. Aqui tem uma situação para quem é uma questão de triângulo amoroso. Eu vejo vocês saindo desse triângulo amoroso, tá? Com outros ideais, tá? Eu vejo vocês mudando totalmente a forma de decidir as coisas quando se trata da vida amorosa de vocês. Eu vejo vocês mudando muito a forma de entrega, de se entregar dentro das relações, dentro, né? Vocês rompendo essa ilusão de que vocês precisam entregar tudo que vocês têm dentro de vocês de alguma forma, muitas vezes em um espaço que não é alinhado, certo? E que só confunde o coração de vocês, né? O 7 de copas. E a gente vem para um 9 de ouros, que é essa sensação de estar muito satisfeito consigo, muito equilibrado, muito com página de paus. Isso vai trazer muita empolgação. Eu vejo vocês num período onde a mente de vocês vai dar uma tranquilizada e vocês buscando, assim, formas mesmo de finalizar com todo esse período de cansaço, de estagnação, sabe? Com toda essa história de se iludir com as coisas, de ficar sempre preso, nunca conseguindo ser você, se libertar totalmente, viver com plenitude, né? Porque eu vejo que muitos aqui acabam não vivendo com plenitude devido a se nutrir de algumas ilusões,
principalmente relacionado a um contexto que você já olhou e já viu várias vezes, porque aqui me fala que você já viu uma situação, né? Para alguns aqui, tipo assim, você já percebeu que não dá para ser feliz dentro dessa situação. Alguns aqui já percebeu, não dá para ser feliz dentro dessa situação, mas ainda não tomaram a posição, não se posicionaram, continuam na inércia, né? Se sentindo infelizes, insatisfeitos, incompletos, percebendo que não dá para equilibrar a situação, percebendo que a mente de vocês fica presa num espaço muito doloroso, de mágoa, que acaba desconectando vocês da razão de vocês, né? Aqui um sofrimento, uma dor pode levar vocês a trabalharem o aspecto de cura de vocês, para que vocês estejam sempre olhando e percebendo quando as pessoas querem te manipular, mas eu vejo que vocês vão se tornar, tem uma dor aqui que vai trazer uma cura para vocês num aspecto tão consciente, no lado racional, falando da mente de vocês, que é como se vocês percebessem uma pessoa ali, né? Ou fossem ser capazes de perceber, inclusive até outras pessoas, quando elas estão presas dentro de amarras emocionais, quando elas estão iludidas. Então é como se você até olhasse e percebesse a manipulação. O quanto que essa pessoa acha que você é puro, pura, inocente, mas eu vejo você fazendo isso com dor no peito, né? Já tentando curar a sua dor. Mas você olhando de forma muito racional, assim, dizendo, nossa, como é manipuladora. Como é manipulador, sabe? E você lidando com isso assim no teu espaço de razão, né? O Rei de Espadas com inteligência, com sabedoria, com a realidade, né? Mas, inclusive palavras bem firmes e cortantes. Alguns aqui podem lidar com essa questão até mesmo na justiça. Tem alguns aqui que vão querer encarar a justiça, porque pode ser que alguns aqui viessem aceitando uma manipulação de alguma forma, e sim, judicialmente falando, tem cláusulas e leis que transformam esse tipo de manipulação em crime, né? A depender se a pessoa te roubou, se ela te iludiu emocionalmente com o fundamento, né? Com o intuito de te roubar, dar um golpe ou coisa nesse sentido. Tem alguns aqui que vão sentir isso e vão... fulano confundiu a minha mente. Fulano me manipulou ao ponto de confundir a minha mente. E alguns aqui vão querer retratar-se na justiça, como forma até de se defender, aquela questão da força do ódio. Só que para que vocês consigam fazer isso, vocês vão precisar aprender a cortar na raiz uma fidelidade emocional a alguém, ou a se manter fiel a um acordo, a um contrato, algo que só serve para te desestabilizar mentalmente. Então a ilusão se rompe aqui, tá? Para que você realmente seja livre, leve e se transforme. Mas aqui vem pedindo que você utilize a força, a coragem, a razão, né? Para você entender e perceber. Porque vai estar muito sobre um espaço de decisões, de escolhas e de percepções, de visões, de conseguir enxergar a coisa justamente pelo lado que a coisa é. Conseguir até ter essa sensibilidade de perceber como que a coisa pode ser no futuro. Olhar agora e entender lá, mas ir lá no futuro, como é que vai ser. A situação já tá assim agora, eu já tô percebendo isso agora. Eu já vi isso agora, e lá no futuro, como é que vai ser? Entende, Áries? É sobre isso. Então, fiquem atentos, tá? A essa circunstância. E prezem sempre pela forma mais realista e consciente possível de agir. É hora de impedir que o emocional de vocês, de determinada forma, permita que vocês se mantenham ali aprisionados. Tá bom? É isso que eu tenho pra vocês, meus amores. Eu espero que essa leitura sirva de direcionamento e aconselhamento. Áries, se você chegou até o final desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Deixa a tua lista de troca. Já tem vídeo novo aqui no canal. Beijos de luz, sejam luz, hoje, amanhã e sempre. Bye, bye.